E aí, gente feliz? Como estão vocês nesse início de semana? Vamos ver qual a reflexão que os ciganos, as ciganas e os ciganos nos trazem para a nossa vida nesse momento. Chegamos com o cigano feiticeiro. Olhem que lindo este cigano. O que o cigano feiticeiro nos remete? Aos nossos feitiços internos. Como assim, Indiara? Feitiço? Oi? O que são feitiços, meu povo? Feitiços são a nossa magia. O que é magia é tudo o que nos cerca. Quando passamos um creme, nos maquiamos, estamos fazendo uma magia da atração e do auto-amor. Quando tomamos um banho de ervas, estamos fazendo uma magia de limpeza, de atração, de abertura, dependendo de quais ervas são usadas. Se vocês olharem este cigano, ele é um cigano bem colorido e ele tem ali uma ave, que agora eu não lembro se é um falcão. Eu acho que é um falcão, se eu não me engano. O que esse cigano nos traz com tantas cores, com uma ave de rapina tão linda e tão potente? Esse cigano, ele vem nos falar sobre como estamos usando a magia, ou, vamos mudar a palavra, as vibrações do universo ao nosso favor. Interessante, não? Muitas pessoas, quando escutam o termo magia ou feitiço, torcem o nariz. Sim, isso também é um preconceito. Por quê? Porque o que é as vibrações que emanamos ao universo, se não uma magia que fazemos para alcançarmos o nosso objetivo? O que são as vibrações, se não a mais pura magia, sejam elas negativas ou positivas? Você já parou para pensar que quando você está fazendo uma comida, quando você está lá no fogão, cozinhando, colocando seus temperos, você está fazendo uma magia de uma potência gigantesca? Se você nunca tinha parado para pensar nisso, eu lhe sugiro que reflita quando for cozinhar novamente. A comida, ela pode ser o remédio ou pode ser o veneno, depende de quem a está cozinhando. Cigano feiticeiro, além disso, ele também vem nos falar sobre as nossas sombras interiores. Exatamente. O que você esconde de si mesmo dentro de você? Qual parte sua você tem medo de ver? Você tem medo de olhar? Qual parte sua você procrastina para tratar? Todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas sombras, mas Indiara, eu não sei o que é sombra. Sombra, a nossa sombra interna ou o nosso eu sombra, é a nossa face que de tanta dor, que de tanta mágoa, de várias encarnações e também nessa encarnação das nossas feridas, das nossas cicatrizes, se tornou tão estressada. Um nome bem simples para nossa sombra. Nossa sombra é o nosso eu estressado. É o nosso eu que cansou de sofrer. É o nosso eu que cansou de
batalhar e não conseguir alcançar o seu objetivo. É o nosso eu que foi humilhado, que foi sacrificado, que foi banido. É o nosso eu sofredor. Essa é a nossa sombra. Mas e por isso ela é sempre negativa ou ela é sempre sofredora? Não. Por que não? Porque a nossa sombra, ela nos impulsiona a ter muita força para tomar várias decisões na nossa vida. É a nossa sombra que, quando nós estamos em uma encruzilhada e não sabemos para que lado vamos ou o que fazemos, é a nossa sombra que vem e nos diz: Indiara, se tu for por ali, vai acontecer tal e tal coisa de novo. Se tu for por ali, quem sabe pode ser um caminho melhor. Sim, a nossa sombra também nos alerta, gente. Não vamos pensando que a nossa sombra, só por ter sido uma parte nossa muito ferida, não pode nos ajudar. Muito antes, pelo contrário. A nossa sombra, ela sempre tenta fazer por nós, na maioria das vezes, exceto com faces sombrias que estão extremamente negativadas e então nos prejudicam, mas na maioria das vezes, a nossa sombra, ela sempre vem para nos avisar de algo, ela sempre vem para nos impulsionar para tomar uma decisão, para dizer um basta. Quem vocês acham? Vamos falar de uma situação atual bem marcante. Violência feminina. Quem é que vocês acham que faz aquela mulher às vezes assassinar o seu marido que estava lhe batendo até quase a morte? Quem vocês acham que faz aquela mulher que cansou de apanhar, dar um basta e renascer? Não é somente o seu eu superior interno dela, porque ela está tão castigada, ela está tão dolorida, que apenas a sombra faz ela tomar uma decisão. Exatamente. E o assunto é sim muito polêmico, mas com isso, pode ser que com esse exemplo vocês comecem a olhar para a sua sombra, para o seu feitiço interior, com outros olhos. E não apenas querendo sufocar as suas sombras. Existem muitas pessoas, e às vezes, numa constante de evoluir, de querer crescer, de querer ser luz, de querer se tornar um ser mais evoluído. E aí, não, mas a minha sombra é má, a minha sombra quer me destruir, a minha sombra é isso, eu preciso mandar a minha sombra para bem longe de mim. A sua sombra faz parte de você, mesmo que você não queira. Ela vai estar sempre ao seu lado. E quando você está lá no fundo do poço, ou depois do fundo do poço, é exatamente a sua sombra que lhe faz alcançar a luz. Porque a luz sempre está lá. Mas às vezes, a nossa obscuridão é tanta que a gente não consegue enxergar. E quem é que vocês acham que pega vocês no colo e faz assim, ó, vai, criatura, vai de uma vez, vai lá que a luz está lá te esperando. Porque o nosso eu superior, o nosso eu luz, atinge algumas dimensões e o nosso eu sombra atinge outras dimensões. Por isso que deve haver sempre o equilíbrio, luz e sombra, feminino e masculino, yin e yang. O cigano feiticeiro, muito além de vir falar sobre magias para o amor, para a prosperidade, ele também vem falar da nossa sombra e da nossa principal magia,
Qual é a sua principal magia? Qual é a minha principal magia? Equilibrar as minhas polaridades. E a sua também é essa. Equilibrar as suas polaridades. Quando nós entendemos que somos feitos de luz e de sombra, de feminino, de masculino, de positivo, de negativo, quando nós entendemos isso e aceitamos, não adianta apenas entender, na teoria ser tudo muito bonito, muito lindo, e quando chega na prática vai parar para fazer uma meditação e aí se depara com a sua sombra e sai correndo dela. E aí não olha para ela e não pergunta para ela o que ela quer com você. Também não adianta nada, né? A gente chama aqui no Sul que isso é moral de cueca. Que isso é um negócio que tu fala, e quando chega na hora tu não faz. Então, é muito importante, nós estamos num ano marcante para todos nós. E quem não conseguir olhar para o seu eu luz e para o seu eu sombra vai ter graves problemas em 2021. Ai, Indiara, tu tá fazendo uma previsão? Não, meus amores. Eu estou apenas trazendo um pouco de realidade para a vida de vocês. Somente isso. Com isso, eu não estou dizendo que vocês precisam se afundar para descobrir a sombra, gente. Não é nada disso. Eu estou falando que a sombra de vocês existe dentro de vocês e que várias vezes ela implora para ser vista. E nem sempre você lhe dá atenção. O cigano feiticeiro, com todas as suas cores, com todas as suas moedas e com o seu colar com uma pedra verde, eu acho que na foto, no vídeo não vai dar para ver, mas ele tem um colar, naquele pingente a pedra é verde. Por que a pedra é verde, gente? Pedra da cura. Verde, a cura do cardíaco, a cura das emoções. As cores verde e rosa atuam diretamente no cardíaco. Então, meu povo, é hora de vocês olharem para os seus eu, sombra e luz, perguntarem o que eles querem e assim fazer meditações, fazer práticas, fazer banhos, buscar ajuda para curá-los. O cigano feiticeiro, ele traz uma profundidade na meditação muito grande. Muito grande. Se vocês verem a carta, o entorno da carta é todo roxo. Por que roxo, gente? Roxo é a cor da evolução. É uma das cores de conexão com a nossa linhagem ancestral também. Também é a cor das almas. Uma das cores das almas também é o roxo intenso. E por que o cigano feiticeiro vem com esse ensinamento? Para nós olharmos para o nosso interior, para nós olharmos para a nossa magia interior, para olharmos para o nosso feitiço interno e permitirmos que toda essa força venha para fora. Por que veio o cigano e por que não veio a cigana? Porque a energia masculina é a energia que traz para fora. A energia feminina é uma energia que cura quando sai. Ela também faz trazer para fora, mas a força feminina é diferente da força masculina. As intensidades são diferentes. E por que veio o cigano e por que não veio a cigana? Porque o cigano veio com mais ênfase, veio com mais força e veio com menos paciência. Por que com menos paciência? Porque, gente, nós já estamos no mês de agosto e o que você fez por você no ano de 2020? Eu não pude fazer nada porque estamos na pandemia. Menos, né, povo? Menos. Chega de historinha, chega de lenda, chega de conto, chega de se enganar, né? Chega disso. Vamos acordar, vamos fazer algo pela vida, vamos ser produtivos para o universo.
Vamos nos colocar à disposição para evoluirmos. Não adianta você ficar buscando a evolução fora, sendo que você não evolui aqui dentro. Não adianta você ficar fazendo vídeo no YouTube ou no próprio Instagram de meditação, calma, simplesmente com palavras amorosas, com aquela fala mansa e tranquila. E no fundo, você não ajudar o seu familiar que está precisando de um apoio emocional. E no fundo, você não ajudar a você mesmo que está precisando de ajuda. Você fica achando que você é só luzinha por dentro e que não tem uma parte sombra aí dentro. Porque tem sim. E ela está pedindo para ser olhada. Então, é importante vocês fazerem isso também. Tá bom? Essa é minha mulher. Então, é exatamente isso que o cigano feiticeiro vem nos trazer essa semana, meu povo. Mas, Indiara, toda semana tu tá falando que a gente tem que acordar. Claro, a gente sempre tem que acordar, gente. Numa jornada de evolução, a gente nunca para. Cada meditação que a gente faz, cada consulta com o terapeuta que a gente faz, cada cristal que a gente manipula, a gente está evoluindo. Cada vídeo que a gente vê, que a gente aprende algo, a gente está evoluindo. A vida é uma constante evolução. E a oportunidade que a gente tem nessa dimensão de evoluir não é em todas as dimensões que se existe. Não dessa forma que a gente vive, porque cada dimensão tem a sua forma. Mas nessa dimensão que a gente habita, dessa forma que se existe de evolução, é somente aqui. E isso eu não estou tirando da minha cabeça. Isso é dito por vários mentores, por vários espíritos, por vários guias que se manifestam. Que dessa forma como a gente vive e como a gente consegue evoluir é somente nessa dimensão. Portanto, não percam a oportunidade de vocês. Não percam essa grande oportunidade de se tornarem seres mais evoluídos, seres melhores, de se tornarem seres mais equilibrados. Essa é a principal mensagem do cigano feiticeiro. Começamos falando de magia, terminamos falando de sombra. Qual foi a sua magia que eu falei mesmo no início? O equilíbrio entre a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo. Mas para isso, vocês precisam despertar, vocês precisam acordar. E é a este chamado que o cigano feiticeiro convida vocês. Se vocês quiserem meditar melhor com o cigano feiticeiro, dá uma roladinha no nosso feed que tem algumas informações sobre ele. Curtam, compartilhem, comentem este vídeo, deixem as suas percepções aqui embaixo, compartilhem com aquele amigo, com aquela amiga que está precisando de uma sacudida nessa semana. Façam isso, vamos levar mais luz àquelas pessoas que estão precisando. Encerramos por hoje a nossa reflexão para esta semana com o cigano feiticeiro. Fiquem em paz, fiquem na luz, fiquem com muito amor, fiquem com muita alegria, fiquem com muito equilíbrio, juízo nessas ações, juízo nestes sentimentos. Abençoados sejam sempre. Beijo da cigana para vocês.